Olá, graças a Deus, iniciamos mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos tratar o assunto de segurança pública. Esse vai ser o tema do nosso programa, o tema do Conexão de hoje. Para tratar desse tema comigo, eu trouxe aqui o pastor Alex Lopes, que vai estar falando também sobre segurança pública. Pastor Alex, seja bem-vindo novamente ao Conexão. Que Deus possa abençoar bastante o nosso programa. Amém. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui com vocês e espero que nós consigamos aí trazer o entendimento que é necessário para esse programa ser um sucesso. Vai ser, já está se tornando já, né? Também trouxe aqui o pastor Biratã Júnior. Ele vai estar falando com a gente sobre segurança pública. Pastor Biratã, seja bem-vindo ao Conexão. Amém. Obrigado pela oportunidade aqui, pastor Ednilson, pastor Alex. Que Deus possa abençoar essa reunião e já está abençoando em nome de Jesus. Graças a Deus. Olha, nós vamos agora chamar uma matéria sobre o assunto para depois, junto com os entrevistados aqui, a gente poder discutir o que é a segurança pública, o que é a importância dela no nosso meio, na sociedade, no nome de Jesus. Vamos a essa matéria. Segundo uma pesquisa divulgada em abril deste ano pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, 42% dos brasileiros avaliam como negativa a atuação do governo federal na segurança pública, 27% a consideram boa. As altas taxas de criminalidade, a sensação de insegurança e a alta da violência são fatores que deixam a população brasileira apreensiva e que afetam milhões de pessoas diariamente. A desigualdade social, corrupção e a superlotação do sistema prisional também são alguns desafios que a segurança pública enfrenta. Dados levantados pela Quest em parceria com a Universidade Federal de Minas aponta que metade dos brasileiros, 51%, já foi assaltada, furtada ou roubada pelo menos uma vez. 51% assaltada, furtada ou roubada pelo menos uma vez. Que sério é a situação que a gente tem vivido, mas eu até vejo muitas pessoas falarem no Brasil, que no Rio de Janeiro, que não sei aonde. Mas se você for olhar, é geral. A gente está vivendo uma crise na segurança pública no país, não é de hoje, mas não é só no nosso país. Tem país aí que, dito aí de primeiro mundo, que também enfrenta problemas de segurança pública. Bom, pastores, eu vou começar perguntando a vocês o seguinte: o que é segurança pública? Pastor Alex. Então, pastor, segurança pública, no meu entendimento, é um conjunto de regras, de normas que são criadas para manter uma ordem pública, para que todo mundo possa conviver numa sociedade e essa sociedade ela ser boa, sem prejuízo ou prejudicar alguém. Então, no meu entendimento, segurança pública seria isso, né? E dar esse conforto, essa maneira mais tranquila de se viver nesse mundo de hoje. Essa proteção, né? Essa proteção, essa sociedade. Se sentir mais ali, né? Tranquilo, sair de casa. Sem medo de poder andar com o celular na rua. Pois é, sem ter que passar por alguns constrangimentos. Vamos orando, né? Que isso não vire se é que já não virou uma utopia, né? O Biratã, pastor Biratã, o senhor esteve no Exército durante um período, né? Sim, senhor. Quantos anos? No Exército, fiquei quase 4 anos no Exército, aproximadamente 3 anos, alguns meses, né? E fiquei no Exército bastante tempo aí, servindo, né, ao nosso país. E segurança, né, na verdade, é um conjunto de medidas para garantir, né, que o Estado vai garantir que a própria população, a sociedade, possa estar segura. Quando fala de segurança, pastor, eu entendo uma coisa que eu aprendi, que segurança ela é prevenção. Sim. É se prevenir. Deveria ser, pelo menos, né? Sim, senhor. Deveria ser, porque a gente não vê prevenção nenhuma. Sim, senhor. No nosso estado, vamos falar do nosso estado, mas no país inteiro a gente vê, infelizmente, a segurança pública solucionando os problemas que já aconteceram e não prevenindo para que eles não aconteçam. Sim. E ela devia ser, a segurança pública eu também entendo que deveria garantir aos cidadãos a capacidade de ir e vir tranquilamente, prevenindo para que ele não enfrentasse o que ele enfrenta, né? Resolver o homicídio depois que ele já foi cometido não adianta, a pessoa já perdeu a vida, né? Tentar resolver que a pessoa não seja assaltada, mas ela já foi assaltada, quer dizer, então a gente tem que melhorar isso aí, mas estamos só começando, vamos pegar leve, né? Vamos pegar leve aqui.
Vamos lá, então. Quais os crimes mais comuns hoje no Brasil? Então, pastor, eu até peguei esse dado aqui, que é bem interessante. O tráfico de drogas é o primeiro, 28%. Roubo, 25%. Furto, 13%. E homicídio, 10%. São os 4 crimes mais cometidos hoje no Brasil. No Brasil. Esses dados que você trouxe é no Brasil em geral. No Brasil em geral. O tráfico seria o pior deles. O pior deles, 28%. 28%, seguido do roubo, né? Roubo é mão armada e furto, que é casa, residência, essas coisas assim. E por último, o homicídio. E por incrível que pareça, o homicídio é o 4º só. Não é tão incrível assim, né? Porque assim, o homicídio, ele é 10%, é muita coisa, porque a gente está falando de pessoas perdendo a vida, né? Sim. Não perdendo bem material, né? Pastor, eu não vou nem fazer essa pergunta para o senhor, eu queria fazer outra. Sim. A corrupção é o principal fator que atrapalha um trabalho sério de segurança pública? Porque você vê aqui na pergunta anterior que eu fiz para o pastor Alex, ele trazendo os dados. Repete os dados para mim, por favor, pastor. Tráfico de drogas, 28%, roubo, 25%, furto, 13% e homicídio, 10%. Esses seriam os crimes mais comuns hoje no Brasil. Sim. Então, na sequência que o pastor falou, tráfico, roubo, furto e homicídio. Sim. Quer dizer, roubo à mão armada, furto e homicídio. Seria a corrupção, então, o principal fator para atrapalhar um trabalho para prevenir isso aí, né? Para que esses números diminuam. Um trabalho que viesse a fazer com que a segurança pública realmente conseguisse fazer um trabalho sério para mudar a nossa vida, né? Afinal de contas, não poder sair de casa. Eu vou contar, antes de você responder, do pastor responder, eu estava num lugar um dia, meses atrás, né? E estava tendo uma conversa entre umas pessoas. Eu fui comprar um lanche só e tinha uma conversa entre as pessoas que próximo ali haviam roubado um carro num horário de colégio. Então tiraram a mãe e a criança do carro e levaram o carro da mulher. E a pessoa falou assim, a pessoa que está na conversa, a pessoa falou assim: é por isso que eu não compro carro novo, meu carro é velho. Eu ando por aqui de carro velho. Na hora, viraram para mim e perguntaram, né? O pastor tem esse negócio, né? Você pergunta e você vai, peraí, você tem que responder à luz da Bíblia, né? E eu falei, olha, eu sou pastor, eu falei para eles, eu sou pastor e eu tenho um texto na Bíblia que diz que se o Senhor não vigiar a minha casa, em vão vigia a sentinela. Então, assim, ou eu confio no meu Senhor, no Deus que eu prego, ou então eu vou ficar refém. E aí, bom, de repente eu tenho condições de ter um carro novo e não tenho, como o senhor está falando, tem condição, mas prefere andar de carro velho, com medo de ser assaltado. Então você vê o ponto que a pessoa chega, né? De medo, porque não tem esse amparo da segurança pública, né? Quer dizer, a pessoa tem condição, mas ela abre mão de ter um conforto para ele, para a família, porque tem medo de ser roubado e compra um carro velho. E vou te dizer, eu falei isso para ele, e vou dizer mais, eu conheço alguém que teve um carro velho e foi roubado. Quer dizer, não adiantou nada. Não adiantou. Se é para ser roubado, seja roubado direito, então compra um carro novo. Justamente. Quer dizer, que coisa séria, né? Que coisa séria. Mas vamos lá. A corrupção seria, então, o principal fator que atrapalha esse trabalho sério da segurança pública? Eu acho que sim, pastor. Eu acho que é o principal fator, não é o único. Mas eu acho que seria o principal fator, sim, né? Mas tem outros fatores também. A má conduta, por exemplo, né? De alguém que está servindo o Estado, por exemplo, seria um outro ponto também. Mas a má conduta já não seria corrupção? Depende do fato, pastor. Então, existe a má conduta no comportamento, por exemplo, da pessoa, né? De uma pessoa, de como agir, como abordar um cidadão. Existem esses pontos também que são diferentes também. Aí seria um profissional da segurança pública que não faz bem o seu trabalho. Sim, senhor. Não é corrupto, mas sim, ele também não atua de acordo com a cartilha, digamos assim. Sim, senhor. É a má conduta, no caso. E isso atrapalha também, deve atrapalhar bastante. Sim, senhor, atrapalha. Realmente deve atrapalhar bastante isso, né? Deve, porque infelizmente tem muitos profissionais, né, de segurança pública
que eles não agem de acordo com a lei 100%. Eles vão olhar a aparência, aí às vezes a pessoa ela tem uma tonalidade de cor que chama a atenção, aí ela já vai tratar aquela pessoa como um criminoso, ou às vezes não trata o criminoso como tem que ser tratado. Tem uma série de situações aí, porque você vê discriminação, Sim. você vê feminicídio, Sim, né? verdade, Você vê, não feminicídio em si, mas esse machismo, né, de por ser mulher vou tratar desse jeito, Sim. né? Você vê até no trânsito, você vê isso, aí estamos falando de profissionais, né? Sim. E que deveriam tratar as pessoas por igual. Sim. Não importa se é uma mulher ou se é um homem, Pessoas se é negro, capacitadas, se é né? branco, né? Se é pobre ou se é rico, deveria tratar todo mundo por igual. Mas isso, infelizmente, não é que não acontece, até acontece, mas há vários casos que a gente vê de profissionais tratando as pessoas diferentes pela cor, pela condição financeira, pela seu gênero, quer dizer, pessoas que têm outro gênero, né? Não é nem homem nem mulher, são discriminados por causa disso, maltratados, são maltratados por pessoas que deveriam tratar bem, não importa o gênero da pessoa. Enfim, a gente tem esse viés aí, né? Não só, então, como o senhor colocou, não só a corrupção, embora isso seja um tipo de corrupção, né? Sim. Que é uma corrupção na alma, né? Sim, senhor. A desonestidade é uma corrupção, mas na alma, né? Sim. E aí a gente vai para o lado espiritual, mas a gente não vai agora, não. Aí, em algum momento a gente vai para lá. Vamos lá. E quanto à redução da maioridade penal, o quanto essa redução pode contribuir para a diminuição da violência? Essa é uma discussão já muito forte, né? Sim. Muito forte. É uma discussão de, se você reduz, quer dizer, o tráfico, por exemplo, é o maior índice de criminalidade hoje no país, Sim. segundo Sim. o índice que você trouxe, Sim. né? Sim, 28%. É o maior, 28%, o tráfico. O tráfico, por exemplo, se toma isso como base. Ele pega as crianças para fazer jovenzinhos que vão entrar no crime porque eles não vão poder ser tratados como uma maioridade, né? Com uma pessoa de maioridade, e vão ser isentos da responsabilidade e termina fugindo fácil de uma sanção maior, de uma lei mais pesada, né? De uma pena mais pesada por ser menor. E aí há uma discussão, diminuir de 21 para 15, para 16. O que vocês acham? Então, pastor, eu penso muito nessa parte, porque eu vejo na região que Deus me colocou, eu vejo muitas crianças de 10 anos envolvidas no tráfico, 10, 9 anos, as armas maiores do que eles. E eu fico olhando aquilo ali e eu penso o seguinte, o que aquela criança está fazendo sozinha na rua? Então, vai diminuir, vai resolver um problema. Ela já passou dessa fase, pastor. Não. Antes dela andar armada, com uma arma grande, maior do que ela, eu conheci um que andava assim para a arma não bater no chão. Ele andava assim. Conhecia, né? Há muito tempo atrás. Ele andava assim, e ele era enjoado, o garotinho. Metido, enjoado, Sempre é. marrento, né? E ele fazia assim para a arma não bater no chão. Isso olha, eu tô falando de muito tempo atrás. Essa o que essa criança está fazendo na rua, eu acho que é um pouco antes disso, né? Quando você vê uma criança dessa idade, sozinha indo comprar pão, ou na calçada conversando, e não tem nenhum adulto supervisionando, porque é nessa hora que eles são aliciados. É nessa hora que sei lá, alguém do tráfico chega perto, oferece, quer dizer, você está ali de bobeira, você ganha R$100 para fazer uma coisa, vai terminar fazendo. Chega em casa, não tem o que comer direito, terminar fazendo. E ali é que ele é aliciado. Quando ele já está andando armado, como você falou, aí a preocupação dele estar na rua sozinho é a mínima, né? Então, quando eu fiz esse comentário, é porque diminuir vamos dizer assim, essa maioridade penal, como está aqui no texto, vai ajudar para resolver com e coibir que o tráfico recrute. Por exemplo, a gente está dando exemplo do tráfico, que ele recrute. Mas eu acho que não é só isso. Na minha opinião, não é só isso. Precisava ser criado um conjunto de leis para punir os pais, caso uma criança, por exemplo, de 9 anos, fosse encontrada na rua,
Sim, como É já difícil existiu no isso aí. passado. Mas o senhor está entendendo? Eu sei. Porque eu acho que Na a verdade responsabilidade- existe, né, irmão? Porque se você consegue mostrar que os pais são relaxados com seus filhos, são relapsos no cuidado dos seus filhos, estão sozinhos em casa com essa idade, estão sozinhos e saem sozinhos, eles podem perder os filhos. Só que isso gera... não funciona, infelizmente, é que não é que a lei não existe, é que não funciona. Até porque se diminuir a maioridade, não vai diminuir para 10, 11, deve diminuir para 15, 16. Sim. Né? E aí, o que o tráfico vai... Falando do tráfico, se for manter esse exemplo, Sim. o tráfico vai aliciar os de 10, de 11, de 12. Sim, exatamente. E vai deixar de aliciar agora os de 14, 15, só vai diminuir a idade. Então, é uma discussão ampla, né? A pergunta essa redução, você acha que diminui a violência, se reduzir? vai reduzir. Vai Acho reduzir. que reduz. Vai O senhor acha reduzir. que reduz, pastor? Pastor, eu já discordo um pouco pelo fato do adolescente não ter a mente formada ainda, né? Acho que tem muita coisa para ele viver ainda. Ainda não tem uma mente formada, não tem uma base ainda da vida, Não, né? tudo bem. Você discorda, então, do adolescente ser preso, digamos, porque cometeu um delito, ser preso como um adulto, né? E julgado Sim, como um senhor. adulto Sim, senhor. pela idade que ele tem. Mas, se diminuísse a maioridade, você acha que a violência diminuiria também? Não, não acho. Não acho. Não acho até porque nas pesquisas, pastor, nós vamos encontrar, por exemplo, a Espanha e a Alemanha, elas fizeram isso, né? Diminuíram a maioridade e você vê que o crime aumentou, né, nesses dois países. Então, não teve um resultado bom com isso. E eles voltaram atrás. Você vê que eles voltaram atrás, eles colocaram novamente, né? A criança não responde mais por si só. Eles voltaram atrás dessa decisão deles. Espanha, Espanha e Alemanha. a Alemanha Foram dois fizeram países. isso. E Sim, voltaram atrás, no caso. Voltaram atrás. Porque não deu certo. Não deu certo. É igual a liberação da maconha. Sim, senhor. Se liberar, não vai vender mais, o tráfico não vai vender, vai comprar na farmácia, comprar ali na China, no camelô, no calçadão. Justamente. Então vai diminuir. Vai diminuir o quê? Vai estar um monte de doido na rua. Sem... Sabe, esse pessoal nunca foi jovem, nunca... Né? Você já viu um jovem... Vocês já passaram por isso, já fumaram? Eu já. Eu já usei muita droga quando era adolescente. Não, nunca. Nunca, graças a Deus. Graças a Deus. A primeira vez que quando eu era jovem ainda, a gente estava numa festa junina e foi quando eu usei a maconha pela primeira vez. Eu devia ter uns 13 anos de idade. Uns 13 anos de idade. Não faz sentido nenhum você liberar um bicho desse, irmão. Porque, de repente, abriu um buraco na minha frente e eu fiquei igual um doido no meio da festa, tentando pular um buraco que não existia, todo mundo rindo da minha cara. Aí, depois que a onda passou, digamos assim, aí meus amigos, né, riam muito de mim. E eu ali, 13 anos, sofrendo bullying, né, deles, porque eu tentei pular um buraco enorme que abriu na minha frente, que eu achava que estava ali, mas na verdade não estava. Como que isso não mexe, né? Mas tem gente que acha que se liberar vai diminuir a violência e toda essa conversa aí. E já tem países também que, igualmente, a maioridade liberou e também a violência aumentou. Quer dizer, não adiantou de nada. Vamos lá, vamos seguir então. O quanto a segurança pública pode influenciar... espera aí, só um minuto. Gente, eu tinha 13 anos de idade, ninguém em casa era convertido, ninguém conhecia Jesus Cristo, tá bom? Eu fui conhecer Jesus... como é que eu vou falar? Infelizmente, né? Muito tempo depois, então eu fiquei 17 anos nessa vida de vício, para depois conhecer Jesus Cristo. Foi uma pena isso aí. Mas, com 13 anos, ninguém lá em casa nem falava de Jesus, então, por isso que eu caí por esse lado aí, tá? É bom falar, porque a pessoa, tá vendo? Esses crentes são tudo... Não. As pessoas colocam palavras na nossa boca, tem que ter um cuidado muito grande, né? Muito grande. Mas vamos lá. O quanto a segurança pública pode influenciar em um trabalho evangelístico? Pastor, isso aí. Vai falar? Fala. Influência, pastor, acho que tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que quando a gente vai fazer um trabalho evangelístico, evangelizar, nós temos, por exemplo, policiais que vão nos dar um suporte aí também, né? Que vai estar junto conosco, né? Fazendo como se fosse uma escolta ali. E tem outros pontos também. Quando que o senhor evangelizou e teve policial fazendo escolta para o senhor?
Não, na rua, Fala por pra exemplo. mim que eu preciso conversar com esses policiais aí. Calçadão de Bangu, por exemplo, é um lugar onde tem policiais baseados Tá, mas ele ali. faz escolta? Não, fica parado ali e você tá evangelizando. É uma segurança a mais ali, né? Ah, mas ele não Com tá ele ali ao por lado. você, Não, tá não em por você. mim, né? Ele tá Caso ali aconteça olhando, alguma coisa, ele tá lá. tá atendendo público. Sim, senhor. Segurança pública. Sim. Né? Então tá atendendo público, não a igreja, Sim, não é igreja. não os pastores. Todo público, a sociedade Todo ali. público. Sim. Aí você está fazendo trabalho evangelístico no calçadão de Bangu. Se sente mais E seguro. eles estão lá parados olhando, às vezes até pode até não gostar do que você está fazendo, mas fica lá dando. Sim. E aí facilita a sua vida. Sim. Ah, aí tudo bem. É bom. Porque, assim, eu fiquei vendo você igual aqueles cantores de rap, sabe? Não. Aquele negocinho grandão assim e o segurança atrás só te dando segurança e você evangelizando. Não, Foi baseado mesmo ali, né? Foi essa visão que eu tive quando ele falou assim, não, atrás, dando suporte. Não. E tem o trem também, né, pastor? Que é proibido você evangelizar no trem também. No trem é proibido, por exemplo. Você fazer evangelização dentro do trem é proibido, em lugares fechados, né? A segurança pública proíbe, no sim, caso. senhor. Entendi. Então, pastor, eu concordo com o pastor em relação a esse suporte, né? Porque é muito mais fácil a gente evangelizar sabendo que, em áreas, né, de risco, sabendo que há um suporte policial por perto, né? Vamos dizer assim. E aí você se sente mais seguro até de falar com as pessoas, de lidar, porque as comunidades hoje carentes, elas necessitam de ouvir a palavra de Deus e às vezes a igreja ela tem uma certa dificuldade de evangelizar, porque não sente aquela segurança, você não sabe como vai ser recebido. O pastor conversava comigo ainda há pouco que lá na igreja dele, ele estava parado na porta, dentro do carro dele, e os bandidos vieram e renderam ele. Eu falava assim, o que está fazendo aí do carro e tal? Já viu o vidro do carro dele? Não, ainda não. E já olhou bem pro rosto dele? Misericórdia. Até eu mandaria ele abaixar o vidro. Aí depois que... Amém. Mas vamos voltar a esse assunto um pouquinho daqui a pouco, tá? Primeiro a gente vai agora um intervalo bem rápido, uma paradinha aqui pra você tomar um lanche, um café, vai no banheiro e volta, mas não saia daí, tá bom? Nós voltamos já. Voltamos com Conexão, eu sou o pastor Ednilson Lima, hoje eu estou aqui com o pastor Alex Lopes e também com o pastor Biratã Júnior, falando sobre segurança pública. E a gente ainda tem muita coisa para falar sobre isso e daqui a pouquinho vamos voltar a esse assunto junto com os nossos entrevistados, com nossos pastores. Mas agora eu quero pedir que coloque aí o abre aspas para a gente. Vamos no abre aspas agora. Os 10 estados mais violentos do Brasil, segundo o Anuário de Segurança Pública. Vamos lá. O Amapá é o estado brasileiro mais violento de 2023, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgados no dia 18 de julho de 2024, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estado tem 69,9 mortes violentas por 100 mil habitantes, o triplo da média nacional. Cerca de 751 mil pessoas vivem no Amapá. Em números absolutos, o Amapá teve 513 mortes no último ano, um aumento de 39,8% em comparação com o ano anterior. Na segunda posição está a Bahia, com 46,5 mortes violentas por 100 mil habitantes. Pernambuco também está entre os estados mais violentos do Brasil, com 40,2 homicídios por 100 mil habitantes. Outros estados que estão na lista são o Amazonas, com taxa de 35,6 mortes, seguido pelo Ceará, com 35,4 e o Pará, com 32,8 homicídios intencionais. O Brasil teve queda de 3,4% no número de mortes violentas em 2023. Foram 46,328 mortes no ano passado contra 47,963 em 2022. A taxa de mortalidade ficou em 22,8 a cada 100 mil habitantes. Fonte exame.com. Você vê que os índices são altos e o Amapá está no topo da lista, né? Porque a cada 100 mil habitantes, 69,9 mortes violentas. É muita coisa. Pastores, que coisa séria, né?
Então, assim, Demais. a pessoa fala assim, eu vou sair do Rio, porque não aguento mais o Rio de Janeiro. Pois é. E vou pro Nordeste, chega lá, tá pior do que aqui, quer dizer. Então, a situação, a gente fica naquela história de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, quer dizer, ou você tem a fé em Jesus para te guardar, ou então você nem sai de casa mais e fica refém da violência, e isso é falha da nossa segurança pública. Verdade. Essa política pública tinha que estar bem melhor, né? Trabalhar melhor para a gente poder chegar e ter mais tranquilidade, né? Até para sair de casa. Êxodo 22, versículo 2, pastores, diz o seguinte, queria que vocês falassem bem rápido sobre isso aqui. Eu separei, na Nova Versão Internacional, Êxodo 22, versículo 2, diz o seguinte, se o ladrão for pego arrombando e for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Se você pega esse texto isolado, que lógico, é um texto do Velho Testamento, né? É da lei de Moisés, é da lei mosaica, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala da lei de Moisés, né? Porque algumas coisas já não funcionam mais para a gente, algumas coisas da lei. Mas aqui deixa claro, na lei de Moisés, que se o ladrão for pego no ato, a gente fala hoje, como é que fala? É como se fosse legítima defesa? Alguma coisa parecido? Não, flagrante. Flagrante. Né? Ele é no ato, ele foi flagrado fazendo, e alguém vem e mata essa pessoa. Ele não seria culpado aos olhos de Deus pela lei de Moisés. É o que a gente vê hoje, essa discussão de libera arma, não libera arma, de poder ter porte de arma e andar armado, e na legítima defesa você mata e você não vai sofrer nada. Afinal de contas, você conseguiu provar que o cara estava te assaltando, roubando. Enfim, a segurança pública faz isso. De vez em quando a gente vê uns vídeos, né, de assaltantes e eles quebram. Houve um caso agora, há pouco, na Barra da Tijuca. Um rapaz falava comigo no Recreio dos Bandeirantes, num posto. E o policial, acho que 2 motoqueiros estavam roubando e levaram dele, parece que relógio, alguma coisa assim, só que ele era policial. Aí ele, quando os viraram as costas, foram embora, ele sacou a arma e atirou. Quer dizer, tá pego em flagrante. E ali não tem... Ele está dentro da lei, ele é segurança pública, faz parte da política pública. Então, eu penso que não vai dar nada para ele. Né? Penso que não vai dar nada para ele. Como é que vocês veem esse versículo aqui hoje? É um texto um pouco complicado, como o senhor falou, né? Na atualidade, ele é bem difícil de ser aplicado, porque a gente não pode, só porque eu vi um assalto, eu não posso tomar uma atitude. Isso deveria ser coibido. Você diz o cidadão comum. Eu, cidadão comum. E o policial, ele não é doutrinado, ensinado a fazer isso. A missão dele é omissão, é omitir o crime, ele impedir que o crime aconteça. E se o crime está acontecendo, ele cumprir a lei e prender. Agora, no caso de uma... Mas se o cara está armado, eu sou policial, o cara está armado, ele vai esperar levar um tiro primeiro para depois acertar? Como é que fica isso? Então, mas segundo a política de segurança pública, ele precisa esperar primeiro o humilhante atacar ele. Senão não é legítima defesa. Ele não pode simplesmente ver uma arma e atirar. E se a arma estiver apontada para ele e tiver numa iminente perigo ali, e comprovado. E o rapaz mandar abaixar a arma, o cara não abaixa. Exatamente. E aí ele não pode atirar. Ele não pode atirar enquanto não ele tiver. Tem que levar ele tem que esperar. É uma situação bem complicada que os policiais enfrentam. Porque a política pública hoje não permite. Você não pode... eu tô vendo... Eu não conheço isso a fundo. Mas você está vendo uma pessoa assaltada, você é um policial, você tem a lei do seu lado. Você aponta a arma e pede para a pessoa abaixar a arma, a pessoa não abaixa, eu penso que ali ele já tem, como é que eu vou dizer, já tem amparo. Já tem amparo para acertar. Talvez não acertar, aí sim, aí vai ser medido a forma como ele acertou na cabeça, não precisava. Então, assim, né? Então, talvez isso seja medido. Mas eu acho que se ele viu um perigo iminente, ele já... Eu, no meu ponto de vista, eu não sei. Eu não estou falando
né? Infelizmente, nós não temos um... Temos ele que trabalha no Exército. Você entende um pouco disso? O Exército te prepara um pouco para isso? Sim, senhor pastor. Em relação a isso, por exemplo, né, é como eu disse no início, né, do programa, a segurança é prevenção. Quando existe uma situação dessa de abordagem, por exemplo, e tem uma pessoa que está ali até com movimentos diferentes, né, estranhos ali, você pode ver que o policial, a primeira coisa, ele tem que se abrigar. Você está abrigado, né? Precisa estar, a segurança é prevenção, como eu disse, tem que estar prevenido caso aconteça alguma coisa. E, de fato, tem que esperar mesmo que a própria pessoa venha disparar contra você, para que você possa estar amparado também na hora que tiver em juiz lá. Que devo, como o pastor falou, né? Sim, senhor. Isso. Então, Sim, né? tem que estar amparado. Só, né? só o perigo, só a ameaça não é o bastante. Não, é bastante. Inclusive, eu no Exército já passei por uma situação dessa, quando a gente fazia patrulha na Vila Militar, nós passamos por uma situação parecida com isso, conforme nós estamos falando, né? E tinha um carro parado e nós fomos abordar esse carro, né? Nós estávamos de serviço aquele dia, fomos abordar esse carro e tinham 2 pessoas dentro do carro fazendo o que a gente não sabia, mas abordamos, nos abrigamos, né? E dali o sargento começou a perguntar o que estava acontecendo, a pessoa falou, liberou e não tinha nada demais, graças a Deus, mas foram embora. Mas nós precisamos nos abrigar primeiro para aquilo ali. Sim. É o que eu sempre falo, pastor, um policial hoje, na verdade, né, não só o policial, o Exército, quem trabalha nas Forças Armadas também, ele precisa ter alguns pontos importantes que a gente aprende lá dentro, né? Por exemplo, iniciativa, bom senso, discernimento, equilíbrio emocional e qualidade comportamental. São coisas que um policial, quem trabalha na ativa, né, precisa estar com isso na ponta da agulha ali para não... Porque se o cara não estiver preparado psicologicamente, o cara já está revoltado, com tanta violência. O cara vai ver, roubou, foi embora, pegou por trás, acertou, acabou. Porque Sim, senhor. O cara não vai nem pensar 2 vezes. Se ela estiver bem com esse equilíbrio aí, como é que é? Qual é a cartilha aí? Iniciativa, bom senso, discernimento, equilíbrio emocional e qualidade comportamental. Qualidade comportamental. Isso aí parece uma cartilha de um evangelista. Não passou preparando, se não passou for preparar um auxiliar, ele tem que ter isso tudo aí. O pastor tem que ter isso tudo. Tá, mas faz sentido isso aí. Vamos lá. Aumentar o policiamento pode resolver os grandes problemas de segurança pública? E aí, meu filho? Sim ou não? Aumentar o policiamento? Vamos de sim ou não dessa vez. Pastor, não. Não. Porque quase saiu sim, né? A qualidade é melhor do que a quantidade, né? É claro que aumentar seria bom, mas não adianta aumentar o policiamento e não haver um preparo maior. Até porque, assim, se você chega num bairro e você encontra um monte... Eu sou assim. Se eu chego num bairro e estou vendo muito policial, já vou ficar ligado. Tem alguma coisa acontecendo aqui, então já vou ficar ligado. Exatamente. Porque se tem muito policial, pode passar uma sensação de segurança, mas de repente pode ter um tiroteio na hora e aí ninguém vai... Esses 5 que você citou aí, de equilíbrio, de sensatez, essa hora vai embora. É tiro para lá, tiro para cá. Quem está no chão, quem está em pé se joga no chão, porque não tem sinal de... Não vamos atirar agora não, dá uma segurada aí, porque tem gente passando. Olha o irmãozinho ali passando. Deixa passar primeiro, depois... Ninguém vai ter essa... Como é que é o nome? Tranquilidade. Iniciativa. Quem vai ter uma coisa dessa nessa hora, irmão? É verdade, pastor. O senhor comentou sobre a sensação de segurança, né? A sensação de segurança é um dos fatos sobre aumentar a quantidade de policiais. Não adianta aumentar o policiamento e não ter uma segurança de fato, um preparo para que eles possam estar também baseados em locais estratégicos ali. Né? A sensação de segurança é uma coisa e a segurança é outra. E isso também é um indício, né, pastor? Se eu colocar aumentar muito o efetivo policial, isso também é um indício de que naquela localidade ali também está tendo muita ocorrência. Eu costumo prestar muita atenção nas ruas, nos bairros que eu passo, e tem bairros que você vê muita grade, você vê muita coisa, você já sabe que ali é um local que tem muito assalto. Sim, muito assalto. Muito furto. Muito furto de residência, muita invasão, porque já é indício disso. Então, você colocar muito policial, como o senhor falou, se eu vou num lugar, o senhor falou, vou num lugar, vejo muito policial, eu já fico ligado. Por quê? Porque... aí vem um comportamento, na parte comportamental que o pastor falou. Porque, por exemplo, se você está numa estrada, você vê um carro de polícia, o policial está ali tranquilão, tá? Aí você vai lá na frente, na outra esquina, outro carro de policial tranquilão,
tudo bem. Agora você vê 2 carros de polícia, todo mundo lá de fora, arma na mão, você já vai ficar... Tem coisa ruim aqui, tem coisa acontecendo aqui. Então a gente também presta atenção nisso. Eu até me sinto bem quando eu vejo assim numa estrada, tem um policial aqui, daqui a 1 quilômetro tem outro, e só o carro ali tranquilo, um carro só, o pessoal tranquilo dentro, de fora, mais tranquilo, quer dizer, é diferente, né? Sim, você vê que está tudo em paz. Mas faz aumentar somente, então, a gente concorda que não funciona. Não funciona. Melhor Aumentar, a qualidade do que a quantidade. Aumentar é bom, mas a qualidade também é importante. Tem que ter. As diferenças culturais em cada estado brasileiro podem impactar no serviço de segurança pública? Diferenças culturais? Sim, eu acredito que sim. Como os dados que nós trouxemos, eu trouxe sobre a nível Brasil. O crime mais praticado no Brasil, 28% tráfico de drogas. Mas aí o senhor já trouxe um dado sobre homicídio. Sim. Que no Acre o homicídio supera 60%, mais de 60%. Então isso mostra que a cultura lá, para a parte de tráfico, ela não é uma prática naquele local. Lá a prática daquele local é homicídio. Então, influencia. E lógico que a segurança pública, ela precisa ter esse discernimento de variar de estado para estado, de cultura para cultura, para poder ser efetiva. Então, eu penso que sim, pode essa diferença influencia sim. E aí, pastor? Pode impactar mais, então? Com certeza, pastor. Até porque eu separei aqui num estudo, né, que alguns estados, por exemplo, proíbem a polícia de entrar em comunidade, por exemplo. Né? No Rio de Janeiro é autorizado a entrar em comunidade, mas alguns estados não. Há essa proibição também. Não, aqui no Rio tem proibição também. Tem proibição. Sim, não, mas existe uma, como se fosse uma logística, pastor. Não é que seja proibido, mas com a logística é autorizado a que a polícia possa entrar em comunidade. Sim. Por exemplo, tem um fato aqui, ADPF. ADPF é o que autoriza o policial a entrar numa comunidade, por exemplo. Onde sem existe essa autorização ele não pode entrar. Não pode. Se existe entrar, toda uma vai fazer logística, né? Vai entrar para quê? Vai fazer o quê? Como vai ser a operação, né? Existe dois lados. Abordar, né? Sim, existe 2 lados. O lado bom e o lado ruim para isso. O lado bom dessa ADPF, por exemplo, né? É que quando existe uma orientação, eles vão saber de como agir. É uma logística. Mas existe outro lado também de quando há muitas informações também. Às vezes, uma operação que seja sigilosa possa ser quebrada também, né, com essas informações. Vazar informação. Sim, Eu quero falar que a gente vê de vez em quando aí, né? Sim, senhor. Aí, quando eles vão, já está tudo preparado, ou então o pessoal já sumiu de lá, porque já vazou informação. Exatamente. Aquelas coisas todas, né? Sim, sim. Mas tem que ter isso, né? Sim. O policial não pode entrar numa comunidade de orelhada. Sim. São vidas, né? Exatamente. Famílias, né? Quer dizer, não pode entrar de orelhada lá, vamos ver se deu certo. Não existe isso. Quer dizer, existe, mas não deveria existir. Em alguns lugares dá certo esse ADPF, em alguns lugares dá certo, né? Eu acho que a cultura também influencia no sentido até da parte do próprio ser humano, né? Porque tem lugares que você vê que parece que as mulheres são menos respeitadas do que outros lugares. Sim. A impressão que eu tenho, por exemplo, é que alguns estados nossos parece que tem um pouco menos de respeito a certos gêneros, né? Como, por exemplo, mulheres, né? Se você for pegar a estatística, você vai ver que em alguns estados o feminicídio é muito maior do que outros. Então, isso tudo atrapalha e impacta na segurança pública, né? Sim. E não é só isso, porque a segurança pública, eu até tinha anotado aqui, deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Além disso tudo, a segurança pública, ela também vai gerar, cadê? Eu coloquei aqui, alguns serviços, né, à disposição para controlar, para prevenir, e parece que em alguns lugares não há essa predisposição, digamos assim, né, para evitar uma violência familiar, uma violência com as mulheres, uma violência, esse tipo de violência, né? Enfim, eu acho que a cultura é impactante, sim, segurança pública. Impactante. Então, tá bom. Você é a favor de uma reforma do sistema prisional? Eu sou. Eu sou. Eu acho que... Aliás, quando a gente falou da menor idade, eu até ia comentar sobre isso. Porque se você diminui a idade, a maioridade,
caramba, como é que vai ficar? Se o nosso sistema prisional já é, né, não tem mais para onde ir. É precário. É precário demais, né? Não existe. E já não tem mais para onde ir, não tem mais como colocar gente. Quer dizer, você vê situações subhumanas, né? De uma cela de 10 ter 100. Sim. Quer dizer, imagine se nessa cela tivesse um monte de jovem de 15, 16 anos. Daí ia aumentar bastante, né? Como é que seria, né? Não, Quer dizer, até para baixar a maioridade, a gente teria que primeiro preparar, né, reformar todo esse sistema para poder suportar. Aí cai no que o pastor Biratã ele comentou. A mentalidade do jovem de 15 anos não está formada ainda. Ele está convivendo com um traficante já de anos. Exatamente. Vai se corromper mais ainda. Quando sair dali, vai sair pior do que entrou. Assim, tudo bem, eu entendo o que o pastor colocou e o que você está falando. Mas são esses, nessa idade, que estão também assaltando, roubando e matando. Sim. É uma discussão complicada. É bem complicado. Quer dizer, eu não tenho uma mente formada para chegar ali e não me corromper. Mas eu tenho a mente formada para entrar para o crime e fazer coisas hediondas. Então eu preciso trabalhar essa mente aí. Tem uma série de fatores, né? Não é só chegar e falar assim, agora a maioridade vai ser de 15 anos, vai ser de 16 anos. Não é só isso. Tem que primeiro ver outras coisas. Né? Essa reforma que está sendo, que deveria ser feita, primeiro é fazer com que os presidiários fossem, eles produzissem. Eu acho que é muita ociosidade. É muita ociosidade, pessoas com a mente vazia, sabe, não tem... O que eles fazem? Ficam o dia inteiro trancados, olhando para a cara do outro, pensando, maquinando mal. E a Bíblia fala sobre isso, maquinar o mal. A pessoa maquina o mal e dorme, aí no outro dia acorda, a mesma coisa, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Não vai... A sociedade, a sociedade que é prejudicada por pessoas assim, porque a sociedade de bem é prejudicada. Elas não têm o retorno, porque não adianta só mandar a pessoa para se recuperar. Ela também precisa, de alguma forma, ser ressarcida pelos danos que essas pessoas causaram. Entendeu? Então, eu penso o seguinte, o que poderia ser feito? Uma das reformas. Bem, nós temos áreas no Brasil hoje que são improdutivas, não se fazem nada, que poderia pegar, fazer uma prisão agrícola, botar a pessoa para plantar lá, para Nos Estados Unidos a gente vê isso, né? Entendeu? E fazer trabalhar, já que estão lá. Não é só isso, né? Tem várias maneiras, né? Pastor, vai completar aqui. Pastor, eu concordo que deveria ter uma reforma assim, né? Teve um amigo meu que jogava bola comigo, quando ele foi solto da prisão, uma frase que ele usou. Você continuou lá? Para os amigos. Senhor? Quando ele foi solto, você continuou? Não, no futebol. Quando ele foi solto da prisão, ele chegou... Aí uma frase que ele usou para os amigos. Ele falou, eu estava enterrado vivo. Foi uma frase que ele usou. Isso impactou um pouco quando a gente escutou isso, né? Eu estava enterrado vivo. E ele saiu de lá diferente? Saiu diferente. Então, ele falou que fez alguns trabalhos lá, então, né? Lá já tem alguns trabalhos, inclusive, estudos, já tem. Poderia ser melhor, né? Mas já tem algumas coisas. Essa reforma tem que ser bem pensada, mas isso precisa, né? Precisa sim. E com urgência. Bom, nós vamos agora à opinião, vamos às ruas. A pergunta de hoje no Conexão é: qual o principal problema da segurança pública? Vamos lá. Questão mais assim de moradia de certos lugares, né? Antigamente eu tinha muito medo de andar de ônibus lá no Rio de Janeiro, que tinha muito assalto. Diminuiu bastante e eu sou aquela pessoa que eu estou sempre pegando barca, ônibus e tudo mais, trem. E eu tô achando, eu tô mais tranquila quando eu pego um trem, quando eu pego... Agora mesmo eu vim de barca e foi tudo tranquilo. Tudo. Tem que mudar muita coisa, está muito complicada a situação no Rio de Janeiro. Tem que mudar muita coisa. Assalto, o teu ir e vir, você dá uma determinada hora, você não pode mais sair de casa, você tem que ficar trancado. O bandido está solto, você que está preso hoje em dia. Não tem segurança. É uma caracuzada, Niterói está largada das traças. É muita sujeira, muito mendigo, muito viciado, entendeu? E a gente não está tendo condições de voltar. Não dá paz pra gente. Eles não têm paz, não dá paz a ninguém.
Segurança pública tá meio ruim, né? Porque a gente sai de casa para trabalhar todo dia e é arriscado ser assaltado e tudo. Mas até onde eu moro, em São Gonçalo, graças a Deus, eu saio todo dia 5 horas da manhã e nunca recebi nenhum negócio de assalto. Combate ao tráfico, certo? As pessoas não tem como mais sair na rua, que de manhã ou à noite, não tem jeito, certo? Combate ao tráfico, certo? Essas coisas todas. Tem que combater, tem que cuidar mais das pessoas, né? Porque a segurança pública não existe no nosso estado. Eu acho que o principal problema que a gente enfrenta no estado do Rio de Janeiro é a falta de guardas, né, na rua, polícia. Eu acho que falta de atenção, né? E falta de... eu não sei exatamente, assim, eu nunca pensei muito sobre esse assunto, mas eu acho que é realmente falta de mais pessoas na polícia e mais segurança. Bom, você vê que a maioria nas ruas falou sobre a violência, roubo, assalto, poder ir e vir, a dificuldade. Teve até um que falou assim, os bandidos estão soltos, nós estamos presos. Quer dizer, eu não tenho como ir e vir, mas ele estava na rua. Tem gente que é meio, também exagera um pouco, né? Mas, enfim, você vê que a maioria anda assustada, né? O pessoal está muito assustado, mas a segurança pública, como a gente estava comentando aqui em off aqui, melhorou bastante. Lógico que não é o ideal ainda, mas eu acho que tem que olhar com governantes tem que olhar com otimismo, porque está melhorando. Está melhorando. Aos poucos as coisas estão E aí, pastor? Sempre pode melhorar mais um pouco, né, pastor? Sempre. Sempre pode melhorar mais um pouco, mas eu creio que vai acontecer algumas melhorias aí, né? Eu creio dessa maneira e, acima de tudo, né, confiar na palavra de Deus também, né? Porque sem ele não... Você pode estar no país mais educado do mundo, com o melhor serviço público do mundo e você vai ser assaltado até dentro de casa, sem Jesus. Então, é ele para nos guardar. Bom, vamos ao X da questão de hoje. Glória a Deus. Bom, o X da questão de hoje. Sendo cristão, como se posicionar acerca desses problemas de segurança pública que nós sofremos? Eu trouxe para vocês, na Nova Versão Internacional, o Salmos 37, versículo 28, que diz assim: pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. É bem forte esse versículo na Nova Versão Internacional. E como que eu devo me posicionar como cristão? Mantendo a justiça de Deus na minha vida, amando a palavra de Deus, amando a justiça de Deus. Sempre seremos colocados em posições onde nós vamos ter que escolher o certo ou errado, ir e vir, fazer ou deixar de fazer. E nessas horas a gente precisa lembrar que nós temos um Deus, temos uma palavra revelada sempre no coração a seguir. Deus diz aqui que vai guardar, na nova tradução, na Nova Versão Internacional, diz que ele vai proteger esses fiéis. Então, busca a Deus, corra para a igreja, prostre diante de Cristo, sirva a Ele com alegria e você vai ver a mão dele sempre guardando você e não vai deixar seus olhos verem a corrupção desse mundo e essa violência. Eu creio nisso piamente em nome de Jesus. Tá bom? Essa seria então o X da questão de hoje. Bom, eu estive aqui com o pastor Alex Lopes de Santíssimo, o pastor Biratã Júnior. Pastor Alex, foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Por favor, seu endereço, horários, para as pessoas te procurarem. Então, você que está em casa aí, que vai assistir essa programação, eu estou ali na Estrada da Posse, no lote 7, no número 175, lote 7 é o endereço antigo, número 175, ali em Santíssimo. Nossas reuniões, quarta, sexta e domingo, 8 da manhã e 7 da noite, tá bom? Que Deus abençoe. Graças a Deus. Também estivemos com o Biratã Júnior, nosso pastor de Senador Camará, a nossa comunidade que tem ali, Senador Camará. Pastor, foi muito bom tê-lo aqui, seus horários para as pessoas te procurarem. Amém. Os horários são quarta e sexta, né? Quarta-feira de 8 às 19, sexta-feira de 8 às 19 e domingo 8 e às 18, na rua Albino Paiva, 486, em Senador Camará. Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Graças a Deus. Amigos, não esqueçam de me procurar ali na rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem, quarta e sexta, 8h14. E 19 horas, tem os outros horários também com a equipe, segunda-feira também com a equipe, mas no domingo, 7, 9h30
e 18 horas eu estarei ali para atender você e te abençoar, tá bom? Não deixe de vir estar conosco. Bom, o programa fica por aqui. Até o próximo Conexão. Deus abençoe.